Olá, seja bem-vindo ao Prática em Finanças. Nos vídeos anteriores, calculamos o coeficiente beta e os índices de Sharpe e o índice de Taylor. Agora chegamos a uma das equações mais importantes de toda a teoria de finanças, o CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos de capital. O CAPM ele vem nos ajudar a responder uma pergunta essencial. Dado o risco desse ativo, qual é o retorno mínimo que o investidor deveria exigir? Ou seja, ele define o custo de capital desse investidor, ou que conhecemos ou vamos interpretar como o custo do capital próprio, que é uma das variáveis que entra no cálculo futuramente, quando nós abordarmos em aula futura, do WACC. A fórmula do CAPM é o retorno esperado, CAPM, igual a taxa livre de risco, mais o beta do ativo multiplicado pelo prêmio de risco de mercado, mais o nosso risco país. A taxa livre de risco que vamos utilizar vai ser a Selic, que é o piso mínimo de retorno disponível sem o risco que estamos considerando nos nossos exemplos. O prêmio de risco de mercado é a diferença entre o retorno médio do Ibovespa, que é o nosso retorno de mercado que nós estamos considerando, e a Selic, que representa o quanto o mercado paga além do risco livre, ou seja, do risco zero. O beta, ele pondera esse prêmio de risco específico do ativo. E o risco país, vamos utilizar uma metodologia, existem várias metodologias de cálculo, mas a que eu gosto muito de utilizar é a metodologia de Damodaran, que considera o risco adicional de investir no Brasil. O CAPM, então, ele dá a estimativa desse retorno mínimo exigido pelos investidores, que deve compensar o risco sistemático desse ativo. Tá? E futuramente vai ser a base de cálculo do nosso WACC, certo? Bom, para trabalharmos aqui com os cálculos, para exemplificar o cálculo do CAPM, vamos utilizar o ativo da BEV3, que é o ativo que nós já estamos utilizando ao longo desse ciclo de aulas para manter uma padronização. E como retorno de mercado, estamos utilizando o retorno do Ibovespa, para representar o nosso mercado. E a Selic, efetivamente, o fechamento acumulado da Selic no ano de 2025. O retorno do ativo, então, é a variação que nós tivemos no valor de fechamento desse ativo entre o último e o primeiro dia do ano de 2025. Então, fazendo a avaliação dessa variação, vamos pegar o último dia do nosso ativo, dividir pelo primeiro dia, tirar menos 1, que seria a nossa parte inteira, chegamos ao coeficiente que, transformado em percentual, significa que o retorno do ativo ao longo de 2025, que é o ABEV3, foi de 19,48%. O retorno do mercado é a mesma lógica, nós vamos pegar o último dia de cotação de retorno do nosso mercado, que é o nosso IBOV, dividir pelo primeiro, e descontar uma parte inteira para nós chegarmos no nosso coeficiente e transformarmos em percentual. Então, um retorno de mercado de 34,13%. O nosso retorno fixo vai ser a nossa taxa Selic, então, acumulada do ano de 2025. Essa identificação a gente já fez na aula anterior, que foi através do site do Banco Central. Se alguém tiver alguma dúvida ou não entender de onde que veio esse valor, sugiro que assista a aula de cálculo do índice de Sharpe e do índice de Taylor, que lá a gente explica como buscar o valor da Selic, aonde que pode ser identificado. Mas vamos trazer aqui do nosso cálculo anterior, que foi do índice de Sharpe e do índice de Taylor, que é de 14,90. Nosso coeficiente beta também nós vamos trazer dos cálculos anteriores. Nós temos uma aula que trata especificamente do cálculo do coeficiente beta. Sugiro que assistam essa aula, para aqueles que não tenham assistido, para poder identificar esses valores. E o risco país, conforme eu já havia dito, nós vamos utilizar a metodologia de Damodaran. Essa metodologia de Damodaran, existe um site próprio que a gente consegue fazer essa identificação. Eu vou deixar depois disponível ali nos links do canal. É esse site, Pages, Stern, New and Edu, mas ele é em inglês, onde é feito todo esse cálculo, e aqui tem o cálculo de uma série de países. O que nos interessa é o Equity Risk Premium. Então,
Então é essa coluna aqui que nós vamos buscar para o Brasil. Então o cálculo para o Brasil está aqui identificado, aqui Brasil, é a nossa terceira, quarta coluna, 7,47%. É o valor que nós vamos utilizar como risco país, 7,47%. E o nosso prêmio de risco, né, nada mais é do que o retorno do mercado menos o nosso retorno fixo. É o quanto que o mercado paga além do nosso risco zero, que seria o investimento que paga no mínimo a Selic, que seria um retorno livre de risco. Com todas as nossas variáveis, agora a gente pode fazer o cálculo do nosso CAPM, que nada mais é do que o nosso coeficiente beta vezes o nosso prêmio de risco mais o nosso risco país. E aqui também mais o nosso retorno fixo. Então, o nosso retorno fixo mais o nosso prêmio de risco vezes o nosso coeficiente beta mais o risco país. E chegamos a um CAPM de 27,77%, quase 28%, que é o custo do capital próprio por se ter esse ativo. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos lá fazer uma análise agora dos resultados que nós alcançamos com relação ao cálculo de CAPM, em relação ao que a gente trabalhou nessa planilha. Então, a primeira informação que a gente consegue extrair aqui é que, dado o CAPM, né, ele estabelece que, dado o risco sistemático do ativo, né, o nosso risco sistemático, que é o beta de 28,04, de 27,94, e o risco de investir no Brasil de 7,47%, o investidor deveria exigir 27,74% ao ano como remuneração mínima. Ou seja, o ativo, no entanto, está entregando só 19,48%. Se a gente olhar o nosso retorno do ativo, que é o quanto que ele variou em relação ao primeiro ao último dia do ano, deu 19,48%. Porém, considerando o risco sistemático e considerando o risco de investir no Brasil e mais as variáveis que a gente trabalhou, ele deveria estar dando para o investidor, no mínimo, 27,74%. Logo, ele não está remunerando adequadamente o investidor. Esse resultado negativo, que é entre o que se espera que ele retorne, que é os 27,74%, e o que ele efetivamente retornou, que foi os 19,48%, que é o resultado, a gente chama de alfa. Esse alfa negativo, que deu de 8,26, que é a diferença negativa, indica que o ativo não remunerou adequadamente o risco assumido. Logo, o investidor teria sido melhor compensado em outra aplicação com o mesmo perfil de risco. Em conclusão, né, uma síntese, a gente tira que, pelo critério de CAPM, o ativo destruiu o valor para o investidor, pois absorveu o risco de mercado e o risco país, mas não entregou o retorno necessário para justificar esses riscos. Então, a decisão racional do investidor seria buscar ativos com alfa nulo ou positivo, dentro do mesmo perfil de risco. Por hoje é só, agradeço a participação de vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!